Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Bianchi, arquiteto de software, desenvolvedor e estamos iniciando o nosso sétimo episódio, Terminal de Interação CLI, ou seja, linha de comando, a interface com a linha de comando da nossa etapa de integração contínua ou entrega contínua, implantação contínua do ambiente corporativo. E já vou começar chamando a atenção para vocês aí em relação a esse asterisco no bash, shell, que o conceito que eu vou abordar aqui, ele não é aprofundado, tem muita coisa além disso, mas por enquanto eu acredito que ele não vai ser tão importante esses conceitos bem amplos dele. É, então, basicamente, o que a gente vai falar aqui, eu vou usar o termo é bash, ok? Só para familiarizar aí no nosso sétimo episódio. E vamos falar sobre o PowerShell também. Beleza. Então, vamos na prática. Vamos pegar o nosso modelo aqui e vou fazer na prática, mas antes só uma teoria aqui. Em resumo, o Bash nós iremos utilizar no sistema operacional Linux. Nada impede da gente usar ele no Windows também, instalando alguma ferramenta. Como a gente vai utilizar o nosso agente, quando a gente for automatizar, vai ser Linux. Então, a partir disso, a gente já começou a trabalhar com o Bash, beleza? E o PowerShell, ele seria para ambientes Windows. Também nada impede de eu trabalhar com PowerShell no Linux, mas só para mostrar essa diferença aí nesse nosso ecossistema de sistema operacional e essa ferramenta poderosíssima que são os terminais. Beleza? Então, até então, nós trabalhamos bastante com esse terminal aqui. Então, vamos na prática. Eu vou começar aqui, deixa eu até ver como é que tá meu ambiente, tá? Eu acredito que você esteja trabalhando no Visual Studio Code, porque eu acredito que ele é mais fácil, porque aqui a gente tem todos os artefatos do nosso código, nossa infraestrutura como código, nosso sistema, aliás, nossa aplicação, vou usar o termo aplicação, web, e também eu acredito que é mais fácil aqui. Então, é, se você estiver usando o idioma inglês aí, terminal novo, new terminal, ou português, terminal novo terminal. Então aqui, como o meu terminal padrão estava definido como PowerShell, ele já abriu o PowerShell para mim. Então, vou abordar ele primeiro. Então, como o PowerShell é um terminal de linha de comando, é uma linguagem de programação, eu consigo programar nele. Então, deixa eu dar um exemplo na prática que seria programar aqui. Eu vou declarar uma variável. O PowerShell tem a própria sintaxe dele. Então, no quesito de como que eu consigo declarar uma variável para ele, você sempre usa o prefixo $. Então, vou iniciar aí com o prefixo $, vou chamar de docker, underline, tudo maiúsculo, docker, underline, hub, docker hub, host, igual, vou colocar o endereço aqui. O que eu estou fazendo basicamente aqui atribuindo um valor para aquela variável, dockerhub.io.com, qualquer valor aqui só para exemplificar. Então eu defini para aquela variável dockerhub.host aquele valor de HTTP dockerhub.io.com. Quero imprimir ele, write host, deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. Então, ou seja, defini uma variável, usei uma função chamada writeHost do próprio PowerShell e imprimi a saída desse valor dessa variável que eu defini. Vamos definir uma outra variável aqui. Usuário. Vamos atribuir esse valor sei lá, leandro.ci.cd. Usando a mesma estratégia de aquela função de writeHost, que é para imprimir o valor, usuário.
Beleza? Então, como o terminal PowerShell eu escrever na sintaxe que ele entende, a forma sintaxe que ele entende, a legenda escreveu sintaxe mesmo, tá? Eu consigo programar fluxos aqui, etapas do dia a dia. Então, o PowerShell é basicamente isso. Posso pegar todas essas informações e, e criar um script que os terminais ele me dá essa flexibilidade. Por exemplo, vou criar um script que o PowerShell entende. Para que a gente precisa de criar o script? Então, entende-se que a gente está escrevendo essas rotinas, por mais que elas são simples aí, mas foram rotinas, né? Eu poderia criar um script que facilitaria a minha vida. Eu só chamaria esse script que ele vai ter contido todas essas rotinas. Então, se eu não me engano, deixa eu relembrar aqui. Aí eu chamo o meu script, então ele vai executar todos aqueles passos. Eu não vou entrar muito em detalhe no PowerShell, porque ele não é o nosso foco, mas só mostrando a diferença e basicamente isso. Acredito que eu nem sei se ele vai funcionar aqui por causa de permissão, enfim, não vou. Então, basicamente é isso. Vamos agora pro o outro que é do sistema operacional Linux aí, que é o nosso alvo. Beleza? Então, saindo do PowerShell, eu vou vir aqui nesse combo box ou drop down aqui, essa lista, eu vou selecionar o meu terminal como Git Bash. Por quê? Eu vou remover o meu PowerShell, vou abrir um novo e já vai vir com o PowerShell. Ele tem uma sintaxe diferente. Então, agora, para eu declarar aquela mesma variável de docker hub host, no caso da sintaxe para o bash, ele não inicia para definir um valor de uma variável, ele não inicia com o prefixo de $. É diferente do PowerShell. Então, o propósito é o mesmo, diferente formas de definir aí, de declarar. http://docker.io.com.br. Beleza? Definir. Agora eu quero imprimir, eu vou usar uma função que lá no PowerShell write host aqui é uma função que chama echo para me dar a saída dessa variável ou echo. Aí, no caso, precisa do prefixo $, porque uma vez que eu defini no bash aqui a variável, para ele entender que eu estou acessando uma variável e não um valor, uma string qualquer, uma variável que foi declarada, precisa do prefixo $. Então, o mesmo resultado do PowerShell, porém de formas diferentes, beleza? Para a gente ganhar tempo, eu vou criar um script aqui também do mesmo exercício, episódio 7. Posso pôr a extensão SH? Beleza, vou pôr a extensão SH. Vou levar esse meu fluxo para lá. Vou levar esse outro fluxo para lá. Vou criar outra variável, vou ganhar tempo aqui. Usuário. Vou definir o meu usuário. Beleza? Basicamente o que a gente fez no PowerShell. Vou imprimir essa variável. Beleza. E vou rodar esse script. Então, deixa eu ver aqui. Episódio 7. Barra invertida. Sempre apanho nesse formato, tá, pessoal? Você fica mudando de sistema operacional. É o contrário, né? Isso, tá. Então, percebe-se que ele executou meu script e imprimiu o valor das minhas duas variáveis. Então, as coisas começam a ficar mais interessantes. A gente trabalhando com o script.
Exemplo aqui na prática que a gente fez então, nós no episódio, nós estamos no sétimo, no nosso sexto episódio, nós executamos aquele passo a passo lá de Azure Login, Azure Group Create, criar um recurso, Azure App Service de criar um plano, Azure Web App para criar uma aplicação baseado no Docker Compose. Então, aqueles passos que a gente foi colando no terminal lá, a gente simplesmente centraliza ele no script ali para facilitar a manutenção. Na hora que a gente for automatizar também vai estar fácil. Então, o esforço que a gente gerou entregando no script, a gente tem essa flexibilidade aí. Então, para que serve? Os terminais são isso. Ele é um passo anterior para integrar com as nossas ferramentas de CLI, no caso, as nossas APIs que a gente precisa integrar, que é o Azure Cloud, a nuvem. Aqui ó, a gente vai abordar uma parte do Sonar no próximo episódio, nos próximos episódios. O Docker, a gente precisou de fazer o build da imagem, porque lá dentro ele faz a cópia dos artefatos, roda teste, integra com o Sonar, então percebe-se a tão grande importância das nossos terminais, no caso a gente utilizando o Bash para Linux aí, que é o nosso objetivo. Posso utilizar mais funções aqui, deixa eu seu URL http://google.com.br HTTPS, né? HTTPS. Então, tá vendo que eu já utilizei uma outra função aqui? Deixa eu já levar ela lá para o meu script. Uma função. Opa! Deixa eu dar um clear aqui porque eu não atentei para legenda. Tá. Deixa eu levar ele para lá. Beleza? Então, vamos rodar o nosso script novamente. Deixa eu dar uma limpada no meu terminal. Então, a gente vai incorporando o nosso script de acordo com a nossa necessidade. Esse aqui é o antigo. Então, percebe-se que... Deixa eu repetir o meu exemplo aqui por conta da legenda. Então, vamos lá. Basicamente, o nosso script seguiu a nossa rotina de comandos lá. Definir a variável. E aqui eu mandei imprimir, a gente pediu para imprimir os resultados. E aqui eu chamei uma outra função de que eu consigo acessar uma URL. Mais para frente a gente vai ver que a gente precisa de pegar o status. Teve um artigo que foi publicado em relação a isso. A gente integra com o Sonar para a gente pegar o status através de um GET, de uma rota GET REST lá. Então utilizamos essa estratégia aqui. Percebe-se que as coisas ficam bem interessantes a gente trabalhando com linha de comando. Facilita na hora da gente for entregar isso para o cliente, porque a gente está tendo todos esses testes antes aqui. Então, pessoal, já chegamos num tempo aqui aceitável do nosso episódio. Era o que eu queria passar para vocês, qual o objetivo aí dos nossos terminais, tanto o Bash, como eu falei com vocês, macroamente falando, assim, simplificando, é um terminal da distribuição Linux que a gente vai utilizar para a gente escrever nossa programação ali. Tem o PowerShell também, que eu acho ele bem sensacional, poderosíssimo. Então, ele depende do seu cenário, depende se você vai poder instalar ou não no Linux. Então, deixo aí esse episódio para facilitar aí, né, quem está chegando agora. Sugiro, claro que tem muitas coisas para aprender quem está chegando agora, mas uma dica muito interessante, trabalhar com linhas de comando. A princípio pode parecer complicado, mas ele ajuda muito, otimiza muito o nosso tempo no dia a dia ali de desenvolvimento. Queria agradecer vocês aí que até agora estão assistindo a nossa série.
Queria do feedback de vocês. Gostaria, se possível, compartilhar nas redes sociais de vocês. Deixar o seu like, comentar. O feedback é muito importante para ver o trabalho que a gente está fazendo. Inscrever no nosso canal também nos ajuda muito para a gente, nos motiva muito aí para tentar trazer conteúdo, simplificar para vocês esse dia a dia, esses casos da vida real aí que a gente passa em alguns clientes. E espero você no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!